Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a segunda edição dessa terça-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e o dia de hoje, meu amigo, está sendo muito movimentado, né? E com notícia bombástica. Os empresários do Andrés Santos receberam uma proposta do Newcastle de cerca de 180 milhões de reais. E aí? O Vasco vai vender? A 777 vai aceitar essa proposta? Vai ter negociação? Vai pedir mais? Enfim, vamos conversar aqui sobre essa situação e também vamos falar sobre Jorginho, que foi anunciado hoje de forma oficial pelo Vasco e já comandou o seu primeiro treino ali junto com o grupo do Vasco da Gama. Então, tem bastante coisa para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes da vinheta eu tenho um recado do OneFootball. Você ainda não tem um OneFootball no seu celular? Então para tudo que você está fazendo, vem aqui na descrição desse vídeo, tem o link do OneFootball, você vai baixar gratuitamente e lá no OneFootball você acompanha de graça o campeonato alemão. É isso mesmo, não tem que pagar nada. É futebol ao vivo e de graça. Campeonato alemão de graça, Bundesliga com Bayern, Borussia, é no OneFootball. Baixe na descrição do vídeo ou então no QR Code que está aparecendo agora na sua tela. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começa esse vídeo com o recado da Greenham. A Greenham é uma casa de aposta premium que tem o objetivo principal de fazer o usuário se divertir. Lá na Greenham, apostar é muito fácil, divertido e intuitivo. Desde o seu cadastro até o saque, tudo é feito de forma muito simples. E além disso, lá na Greenham existe o modo flag. O que é o modo flag, Juninho? É onde você pode jogar sem ter que apostar dinheiro. Você que não tem muito hábito, né, com apostas esportivas, quer começar a treinar lá na Greenham, você consegue simular as suas apostas sem colocar nenhum dinheiro para você ir pegando o jeito e depois começar a apostar de verdade. Então, o link do site vai estar no comentário fixado e vai ter também o nosso código promocional que vai te dar R$5 de bônus para você começar a brincar, beleza? R$5 de bônus na Greenham, tudo explicadinho no comentário fixado. Bom, e vamos começar esse vídeo aqui falando de Jorginho, né? O Vasco anunciou pela manhã de forma oficial a contratação de Jorginho. O Vasco publicou o seguinte no seu site oficial: o Vasco definiu, nesta segunda-feira, o seu novo treinador para a sequência da temporada. Trata-se de Jorginho, de 58 anos, que volta ao Gigante da Colina após 4 anos para liderar o projeto de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Nessa temporada, o treinador disputou a semifinal da Copa Sul-Americana e as quartas de final da Copa do Brasil sob o comando do Atlético Goianiense. Tetracampeão mundial com a seleção brasileira em 1994, Jorginho chega ao Almirante com um contrato válido até o final de 2022 e ao lado dos auxiliares, Joelton Urtiga e João Roberto. O primeiro treinamento será realizado nessa terça-feira no CT Moacir Barbosa. Já foi realizado o treinamento, né? Porque a nota oficial do Vasco foi publicada pela manhã, o treinamento aconteceu na parte da tarde. Natural do Rio de Janeiro, Jorginho irá para a sua terceira passagem como treinador do Vasco da Gama, equipe que defendeu e conquistou títulos também no período de jogador. O tetracampeão mundial comandou o time vascaíno entre os anos de 2015 e 2016 e também em parte da temporada de 2018. Foram 97 jogos, com 47 vitórias, 26 empates e 24 derrotas. Aproveitamento total de 57%. Então é o seguinte, né? Se o Jorginho repetir o aproveitamento médio que ele tem nas suas passagens pelo Vasco, 57%, ele vai conseguir o suficiente para o Vasco voltar para a primeira divisão. Enfim, o Vasco anunciou pela manhã o Jorginho de forma oficial e na parte da tarde o Jorginho se reuniu ali com o Paulo Brax, conversou com o elenco vascaíno e comandou, né, o primeiro treino nessa terça-feira no CT Moacir Barbosa. O Jorginho chegou ao CT do Vasco acompanhado do auxiliar Joelton Urtiga e também do analista Bebeto Saltier. Os dois farão parte da comissão técnica vascaína. A apresentação oficial com entrevista coletiva vai acontecer amanhã, quarta-feira, também no CT Moacir Barbosa. Então é isso, né? Começou hoje de forma oficial a era Jorginho no Vasco.
já anunciado pela manhã no clube de forma oficial, né, nas redes sociais, no site oficial, e na parte da tarde já se reuniu com o elenco e já foi trabalhar, meu amigo. Não tem tempo a perder, não. Já foi trabalhar e no domingo estará à beira do campo no jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Boa sorte ao Jorginho, que tem essa missão, né, de colocar o Vasco de volta na primeira divisão. Bom, e mudando o assunto aqui agora, vamos falar da notícia bombástica do dia, né? A proposta do Newcastle pelo Andrei Santos. E é muito dinheiro, meu amigo. É muito dinheiro. Proposta de 180 milhões de reais. A informação é do Globoesporte.com e a gente vai ler junto aqui essa matéria do GE para a gente poder debater. Vamos lá. O Globoesporte.com publicou o seguinte: com a renovação de contrato recém-acertada com o Vasco, Andrei Santos tem nas mãos uma proposta do Newcastle, da Inglaterra, de 35 milhões de euros, equivalente a 181,6 milhões de reais na cotação atual. A proposta chegou nos últimos dias por meio do empresário Giuliano Bertolucci, que esteve recentemente na Europa. Bertolucci é um dos representantes de Andrei e principal responsável pela interlocução com clubes do exterior. O Newcastle está disposto a pagar 35 milhões de euros à vista. Por enquanto, a proposta está nas mãos apenas dos empresários. A proposta deverá ser discutida nos próximos dias com o Vasco, com o qual Andrei vai assinar contrato válido até 2027. O projeto do clube inglês agrada o staff do jogador. Andrei também tem o desejo de disputar uma grande liga na Europa e a Premier League, naturalmente, desponta entre as favoritas. Atual 11º colocado no campeonato inglês, o Newcastle tem os brasileiros Joelinton e Bruno Guimarães no seu elenco. Andrei é apontado como uma das principais promessas da base do Vasco nos últimos anos. Lançado no profissional este ano, ele é destaque da equipe na Série B, titular no meio-campo e autor de 5 gols na competição. E aqui, mais um detalhe da matéria do Globoesporte.com é sobre a multa rescisória de Andrei, que até a informação que tinha surgido era de que a multa era 40 milhões de euros, né? Mas o Globoesporte.com bota aqui que a multa do Andrei é de 50 milhões de euros. 50 milhões de euros na cotação atual dá cerca ali de 259 milhões de reais, 260 milhões de reais. Enfim, cara, bastante dinheiro, né? 35 milhões de euros, se o Andrei for vendido, será a maior venda da história do Vasco, né? 180 milhões de reais. O Paulinho, por exemplo, que é a maior venda da história do Vasco, foi vendido por 20 milhões de euros, né? Cerca ali de 80 milhões na cotação daquela época. Então, 180 milhões de reais seria com grande margem, né, a maior venda da história do Vasco. Bom, a proposta ainda não chegou nas mãos do Vasco, né, do Paulo Brax, da 777. Quem decide isso agora é a 777, né, não é mais o CRVG. Então a 777 vai decidir se quer negociar o Andrei nesse momento ou não. A multa rescisória, segundo o GE, é de 50 milhões. Então acredito que vão tentar negociar para aumentar um pouquinho essa proposta, mas sinceramente eu acho muito difícil o Andrei permanecer no Vasco da Gama. Uma proposta dessa magnitude, desse tamanho, é difícil de ser recusada. Uma venda que o Vasco não faz há muitos anos, que nunca fez, né? Em toda a sua história. E sinceramente, eu até acredito que, cara, a proposta chegou logo depois do anúncio da renovação de contrato, né? Com toda certeza, os empresários do Andrei já sabiam da proposta, já tinham passado essa proposta ao Vasco, a 777, então acho que está todo mundo ciente e essa negociação do Andrei realmente deve acontecer. 180 milhões de reais. É aquilo, quem paga 180 milhões, paga 200 milhões. Eu acho que o que o Vasco tem que fazer agora, a 777 no caso, né, é negociar, tentar subir essa proposta, tentar deixar uma margem aí para lá na frente, uma revenda, o Vasco também ter ali uma margem nessa revenda. Eu acho que não tem como segurar. 180 milhões de reais é muito dinheiro. E a tendência, né, é que o Andrei realmente seja negociado. Mas vamos aguardar, né, os próximos capítulos do desfecho dessa história. E é importante pontuar, o Andrei não pode sair agora, né, não tem como sair agora. A janela do futebol europeu já está fechada. Então, caso aconteça a negociação, caso o Andrei seja negociado para o Newcastle da Inglaterra, essa negociação seria concretizada só em janeiro. Então, o Andrei jogaria essa reta final aí da Série B pelo Vasco da Gama, mas não ficaria para 2023. E aí, eu quero saber a sua opinião. 180 milhões de euros pelo Andrei, vende ou não vende? Segura? É muito dinheiro, hein?
180 milhões. Quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!